Pela primeira vez, o Ministério incluiu no Plano Nacional a Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. O governo federal tem acordos fechados para a compra de 100 milhões de doses da vacina de Oxford, desenvolvida pela AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz. O governo mudou de postura e anunciou a compra de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech. Nas últimas semanas não se fala em outra coisa. A vacina da Pfizer, a de Oxford e a Coronavac, que finalmente foi contemplada pelo plano de vacinação do Ministério da Saúde, tomaram conta do noticiário. Não é à toa. Uma vez autorizadas, todas elas estarão em condições de serem incorporadas ao Programa Nacional de Imunizações. Algumas com mais facilidade, outras nem tanto, como a gente já mostrou aqui mesmo no Ao Ponto. Mas no mundo, há diversos imunizantes em desenvolvimento, até agora fora dos planos, com resultados nada desprezíveis. O Instituto Gamaleya, em Moscou, que produz a vacina Sputnik V, divulgou hoje dados finais da fase 3 de pesquisa, que indicaram uma eficácia de 91,4% contra o novo coronavírus. A Sputnik V chegou a rondar o território nacional a partir de um acordo firmado pela Rússia com o governo do Paraná, mas esse entendimento até agora não avançou. E há outras, fabricadas por laboratórios dos Estados Unidos, da Índia e da Bélgica, além da própria vacina russa, listadas como alvo de memorando de entendimentos do governo brasileiro. A maioria delas aparece também em rankings internacionais, como alternativas promissoras para neutralizar o avanço da pandemia. Mais uma vacina contra a Covid-19 está prestes a ser aprovada nos Estados Unidos, a candidata da farmacêutica Moderna. A Agência Americana Reguladora de Medicamentos, a FDA, confirmou que o produto é 94% eficaz. Que vacinas são essas e como funcionam? Mesmo hoje fora dos planos do governo, elas poderão mais à frente ajudar a combater a pandemia por aqui? O que aconteceu com a vacina russa, que chegou a entrar nos planos do governo paranaense para imunizar a população do estado? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com a microbiologista Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência, e com a jornalista Fernanda Bassetti, colaboradora da revista Época, que explica os detalhes do impasse para a aplicação da vacina russa no Brasil. Fique com a gente. Doutora Natália Pasternak, no plano de vacinação divulgado pelo governo federal, constam ali aquelas vacinas que a gente já tem ouvido muito, né? Da AstraZeneca, a vacina da Pfizer e a vacina da Sinovac. Mas pela primeira vez aparecem outros nomes de farmacêuticas com as quais o governo federal tem conversado. Uma indiana, a Bharat Biotech, tem a Moderna nos Estados Unidos, o Instituto Gamaleya da Rússia e também a Janssen, que é a subsidiária da Johnson & Johnson. São vacinas que até agora não tinham aparecido, né, nesse rol aí de conversas do governo federal. E a nossa dúvida é até que ponto essas vacinas estão prontas, poderiam entrar de fato no plano de vacinação do Brasil. O que a senhora sabe sobre essas vacinas? Vamos lá, então. Algumas delas fazem parte do acordo internacional COVAX. Então, a Moderna, por exemplo, é uma que faz parte já do acordo da COVAX. A gente poderia ter acesso a ela via esse acordo internacional da Organização Mundial de Saúde, mas como esse acordo foi feito com uma cota mínima, o Brasil pleiteou vacinas para apenas 10% da sua população, o que nos dá mais ou menos 42 milhões de doses, então é um acordo bem pequeno. E de qualquer maneira, então, é interessante fazer acordo com outras empresas. Vamos por partes. Então, a Bharat Biotech é uma vacina feita na Índia com a mesma tecnologia aqui da Coronavac, uma vacina de vírus inativado. Então é daquelas vacinas à moda antiga, de primeira geração, onde você pega o vírus, cultiva e inativa esse vírus com calor ou com algum produto químico. Uma técnica consagrada,
uma técnica fácil de fazer, mas que requer um investimento em estrutura muito alto, porque você está trabalhando com o vírus vivo. Essa vacina está em fase 3 na Índia, mas ela ainda não apresentou resultados de eficácia. Panel has not approved a vaccine. In fact, the vaccine applications, there were two proposals in front of the government for emergency use. They've not been approved as of this moment. Então, eu acho que pode ser um acordo interessante, mas dificilmente ela chega no Brasil antes do meio do ano que vem. A Moderna já está pronta. A Moderna, inclusive, já foi aprovada pela FDA nos Estados Unidos. Ela deu uma eficácia muito boa, acima de 90%. É uma vacina de RNA também, parecida com a da Pfizer, e que não é tão difícil de armazenar e transportar quanto a Pfizer. Ela aguenta menos 20 graus Celsius, em que é uma temperatura de freezer comum, esse freezer que a gente tem em casa. Então já é um equipamento bem mais fácil, já fica mais viável para qualquer cadeia de frio. É uma vacina que eu acho bastante interessante se a gente conseguir um bom acordo, porque ela já está pronta. Fabricar a vacina de RNA é muito rápido, é uma vacina rápida para fazer, então a empresa, se ela tiver uma boa estrutura, ela consegue ir fabricando durante o ano que vem inteiro e com certeza suprir grande parte da demanda mundial. A Janssen é uma vacina de adenovírus, parecida com a de Oxford, que a gente já ouviu tanto falar, né, da AstraZeneca. Então o adenovírus é um vetor, ele é um vírus bonzinho, que não faz mal pra gente, e ele só está lá para cumprir o papel de um carregador. Ele carrega uma sequência genética do SARS-CoV-2, do nosso vírus de interesse, e ele vai jogar na nossa célula para que a nossa célula faça todo o trabalho. A grande sacada da Janssen é que ela é dose única. Ela é uma das únicas vacinas que está na linha de frente hoje que trabalha com dose única. Se isso funcionar para uma questão de logística, é extremamente interessante, porque é muito mais difícil você fazer uma campanha onde as pessoas têm que voltar depois de 21 dias, 28 dias para se revacinar, para tomar a segunda dose. Então, um acordo com a Janssen seria realmente muito interessante, e a Janssen está sendo testada aqui no Brasil. Com 7 mil brasileiros. 2 mil deles estão sendo esperados nesse centro de pesquisa em São Paulo. Tem a Bharat Biotech, a Moderna, a Janssen e a Gamaleya, né? A Sputnik é uma vacina também de adenovírus, só que trabalha com 2 doses e com 2 tipos de adenovírus. Por quê? Uma grande sacada da Sputnik de trabalhar com 2 tipos de adenovírus, porque como o adenovírus, apesar dele ser um vírus bonzinho, ele é um vírus, o nosso sistema imune também reage a ele. E a gente não quer que reaja a ele. A gente quer que reaja só a proteína que ele carrega. Ele, na verdade, não serve para nada ali. Ele é só o transporte. Mas como a gente reage a ele de qualquer jeito, e são 2 doses, às vezes dá problema, porque a gente dá, na segunda dose a gente já não tem uma resposta tão boa, porque o nosso organismo está fazendo anticorpos também contra o vírus bonzinho que a gente não queria. O Instituto Gamaleya resolveu esse problema usando adenovírus diferentes, um na primeira dose, o outro na segunda. Outra grande sacada deles foi fazer uma fórmula liofilizada, desidratada, para poder transportar em temperatura ambiente ou em temperatura de geladeira. O único problema todo que a gente sempre tem falado sobre a Sputnik é a falta de transparência no processo, o que nos deixa um pouco de pé atrás com os resultados, mas ao que tudo indica pode ser uma boa vacina. Então são vacinas promissoras, mas que estão todas em fase de teste, ainda menos a Moderna já foi, a Janssen e a Sputnik também ainda estão em fase 3 e devem demorar mais um pouquinho. São vacinas pensando já no segundo semestre do ano que vem, mas tem que ser pensadas, porque a gente vai vacinar a população ao longo de 2021. Então, fazer novos acordos é interessante e a gente tem que conseguir ter essa visão de longo prazo. Agora, Natália, além desse grupo, tem um outro grupo de vacinas que internacionalmente são tratadas como promissoras. É o caso, por exemplo, na Novavax, correto? Sim, eu acho que a gente tem outras que inclusive também estão na lista da COVAX, que eu acho muito interessante. Eu destacaria a Novavax e a Merck.
porque a Novavax é uma tecnologia muito boa, é uma vacina de subunidade proteica. Isso quer dizer o quê? Que você não precisa, não é mais aquela de primeira geração, onde você trabalha com o vírus inteiro, mas também não é a de terceira geração, onde você trabalha só com genes, só com sequência genética. A Novavax usa uma tecnologia de segunda geração, ela produz a proteína do vírus em laboratório e vai usar essa proteína purificada na formulação vacinal. A gente tem vacinas assim já aprovadas no calendário vacinal. Hepatite B é uma vacina de proteína, HPV do papilomavírus é uma vacina de proteína. A vacinação contra o HPV está muito abaixo das metas das autoridades de saúde e principalmente por causa do preconceito. Então tem a vantagem de ser extremamente seguro, porque você não está trabalhando com o organismo inteiro, e a vantagem de você já ter vacinas como essa no mercado, então as agências reguladoras já estão bastante familiarizadas. E a Merck eu também destacaria, porque é uma grande farmacêutica com grande experiência em produzir vacinas. Então a Merck ela chega um pouco depois, ela está um pouco atrasada, mas é uma empresa, uma multinacional muito respeitada no campo da vacinação. Então acho que vale a pena também ter a Merck aí no radar. E tanto a Merck como a Novavax, elas estão na lista do COVAX, do acordo da Organização Mundial de Saúde. Então nós temos acesso a essas vacinas, mas como eu falei, infelizmente com uma cota muito baixa. Mas para além do consórcio, o Brasil poderia tentar negociar diretamente com esses laboratórios, né, doutora? Com certeza, Carol, com certeza, não precisamos ficar presos no consórcio. O consórcio, na verdade, é quase um prêmio de consolação, né? A gente olha e fala, bom, mas quem sabe pelo consórcio, então a gente vai conseguir, mas com certeza a gente precisa de acordos bilaterais sólidos com essas empresas. Agora, doutora, a gente está vendo que o mundo inteiro está correndo atrás da Pfizer, claro, né? Porque foi a primeira a ser aprovada e já está sendo usada e ela já não tem mais capacidade de entregar, né? Assim, a curto prazo. Esses outros laboratórios, talvez até os que estão um pouquinho mais atrás, podem ser uma boa alternativa no sentido de ter uma procura ainda menor e o Brasil tentar um acordo melhor? Eu acredito que sim. Eu acredito que a Pfizer vai dar conta de aumentar, de escalar a produção, porque é uma empresa muito grande e porque realmente vacinas de RNA são fáceis de fazer. Então, eu acredito que eles conseguem escalar a produção, mas é claro que eles estão sendo requisitados realmente pelo mundo inteiro e a gente vai ter que entrar aí numa fila de espera para conseguir doses. As outras empresas que não estão ainda sendo tão requisitadas, talvez agora fosse o momento de falar com Novavax, de falar com Merck, para garantir então que a gente fique no começo da fila, né, que nós sejamos os primeiros da fila. Mas daí é realmente uma questão do Ministério da Saúde se organizar para fazer esses acordos e eu acho que cabe muito pouco a mim, como cientista, né, opinar, porque eu não saberia fazer um acordo desses, quais são os senões, quais são as cláusulas, o que a gente tem que pensar, mas eu acho que pelo palpite, sim, seria interessante. Chinese pharmaceutical giants are racing against time to develop a vaccine for COVID-19, but unlike their counterparts in the West, Chinese companies have hit a major roadblock. Na China, a gente tem um monte de vacinas, não sabemos muito ao certo como são os exames, mas tem uma delas, além da Coronavac, que é bem falada, que é a CanSino Biologics, que é feita pelo Instituto de Biotecnologia de Pequim. O que a gente sabe sobre ela? Ela pode ser também uma alternativa para o Brasil? A CanSino, ela tem já alguns trabalhos publicados com a vacina, é uma vacina de adenovírus também, eles usam adenovírus humano. O único problema da CanSino é que eles tiveram exatamente aquele problema que eu falei de reação ao vetor, ao adenovírus. Eles usam um adenovírus chamado AD5, que é, infelizmente, um adenovírus muito comum em humanos. Então, muita gente já tem anticorpos contra esse adenovírus. E daí, quando você dá a vacina que foi feita nesse vetor, muita gente tem uma resposta imune contra o vetor, impedindo que a resposta imune contra o SARS-CoV-2
seja montada de forma efetiva. Então é uma vacina que nos primeiros trabalhos publicados ela mostrou esse problema e até hoje eu não sei muito bem como é que eles resolveram isso. Eu estou esperando para ver as próximas publicações. A empresa é boa e a tecnologia é boa, mas a escolha do vetor me pareceu um pouquinho errada. Agora a gente está falando sobre o ineditismo de todo esse processo. E até para as pessoas entenderem do tamanho dessa complexidade, que muitas vezes as pessoas pensam, tem vacina sendo produzida, ela vai acontecer. Via de regra não era assim, né, Natália? Havia várias oportunidades, possíveis vacinas, e muitas delas eventualmente não dão certo, né? Não só não dão certo, como é comum isso. E veja, a gente está passando por isso também no momento. A GSK e a Sanofi Pasteur, que são empresas super sólidas, com uma super produção de vacina, acabaram de anunciar que a vacina que eles estavam fazendo subiu no telhado. Infelizmente não deu a resposta que eles gostariam, não funcionou para idosos e eles vão ter que recomeçar e provavelmente eles vão conseguir uma vacina só no final de 2021. E são empresas muito sólidas, a gente estava contando com eles. Então isso acontece de forma rotineira, é esperado e por isso que a gente falou desde o começo, né, Maltic, como era importante ter tanta gente trabalhando ao mesmo tempo, vários laboratórios diferentes, várias farmacêuticas diferentes, porque a gente sabia que algumas dessas vacinas iam morrer na praia. Doutora, qual a chance do Brasil desenvolver uma vacina própria? Hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem dizendo que a Fundação Oswaldo Cruz tem 2 linhas de pesquisa de vacina, mas ainda em teste em animais, ainda vai demorar muito, né? Eu queria saber qual é a chance disso avançar e por que é que o Brasil ainda não tem essa tecnologia própria como tem a Rússia, como tem a Índia e os países mais desenvolvidos. Falta de investimento, Carol, falta de investimento em ciência nacional, que é uma escolha que o Brasil infelizmente fez já há 3 décadas de não investir em ciência nacional. Não é só na Fiocruz, aqui na USP nós temos também, no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas, onde eu colaboro, nós temos 3 estratégias vacinais para a Covid-19, uma de DNA, uma de RNA e uma de proteína, e várias estratégias vacinais para outras doenças, algumas das quais estão aí capengando por falta de investimento. Só para você ter uma ideia, para o desenvolvimento dessas vacinas para a Covid-19, nós conseguimos um aporte de 1 milhão do CNPq. É pouco. 1 milhão? Pouco. 1 milhão. 1 milhão de reais? Sim, foi só o que a gente conseguiu. Vacina precisa de muito investimento. Uma vacina como a Coronavac, por exemplo, que é uma vacina de vírus inativado, ela poderia ter sido feita pelo Instituto Butantan sozinho, sem nenhum tipo de parceria internacional. Não havia necessidade de fazer uma parceria como uma multinacional chinesa. Isso poderia ter sido feito só pelo Instituto Butantan se tivesse um investimento adequado, porque é uma tecnologia que eles dominam completamente. Então, é simplesmente falta de investimento, Carol. O expertise nós temos. Natália Pasternak, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um ótimo trabalho e até a próxima. Obrigada, Natália. Um abraço. Eu que agradeço, Maltic, Carol. Sempre um prazer falar com vocês. O governo do Paraná assinou hoje um protocolo de intenções com o laboratório russo para que a vacina seja testada e produzida no estado, se for aprovada. Os testes com voluntários no Brasil dependem de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Fernanda Bassetti, tinha uma dessas vacinas que a Natália já mencionou que estava no nosso radar. Havia uma possibilidade do Brasil contar com a vacina Sputnik V, produzida pelo laboratório Gamaleya da Rússia, numa parceria com o Instituto de Tecnologia do Paraná. O que aconteceu com essa parceria? É o seguinte, o governador do Paraná, ele assinou um acordo com o governo russo no mês de agosto. Neste acordo, ele pretendia fazer testes de fase 3, testes clínicos da vacina aqui no Brasil, e após conseguir esses resultados, se eles fossem favoráveis, o governo do Paraná pretendia produzir essa vacina no Tecpar, que é o Instituto de Tecnologia do Paraná, e eles queriam então produzir essa vacina no Brasil para distribuir para a população.
A previsão inicial era submeter para a Anvisa o pedido de realização dos testes no mês de setembro e iniciar os testes clínicos no mês de outubro. O governo queria testar 10 mil pessoas para avaliar a eficácia dessa vacina. Mas até agora nada disso saiu do papel. Até agora nada foi pedido para a Anvisa, os testes não começaram. E enquanto está emperrado aqui no Brasil, a Rússia já começou a vacinar a sua população no dia 5 de dezembro. E agora, no dia 14, a Rússia apresentou os resultados de fase 3 dos testes clínicos dessa vacina. Então, o acordo com o Paraná, por enquanto, não evoluiu. Bom, além do acordo para desenvolver a Sputnik no Brasil, havia expectativa de que ela pudesse ser usada dentro do esquema de vacina, né? O governador Ratinho Júnior contava com ela para imunizar a população do Paraná? O governador, o Ratinho, ele sempre disse que ele não vê bandeira de vacina, que ele ia sempre buscar a melhor opção de vacina para a sua população. E a vacina russa era uma das que ele tinha na manga como tentativa de garantir essa imunização para a população. Mas, infelizmente, até agora, esse acordo não evoluiu. O que a gente já sabe sobre as razões desse revés? Então, a gente tentou descobrir o que aconteceu. O Tecpar informou que o Fundo Russo de Investimento, que é quem o governo do Paraná firmou a parceria, que o Fundo Russo teria feito uma revisão no acordo. Só que eles não detalharam o que seria essa revisão no projeto. Eles não disseram se isso, por exemplo, mudaria. Olha, nós não vamos mais fazer teste clínico no Brasil, a gente vai direto para a produção. Ou eles não informaram, por exemplo, se seria, olha, a gente não vai mais vacinar 10 mil pessoas, a gente vai testar 15 mil pessoas. O Tecpar disse que assinou um termo de confidencialidade e que não poderia falar sobre a revisão do acordo. Nós procuramos o Fundo Russo para saber o que aconteceu, qual seria essa revisão de acordo. O Fundo Russo também não informou, eles não negaram e nem afirmaram que houve uma revisão do acordo. Eles me informaram que eles tinham submetido um pré-pedido de registro da vacina na Agência Nacional de Vigilância Sanitária no dia 29 de outubro. Nós procuramos a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para confirmar se houve essa submissão. E não houve. A Anvisa nega que tenha havido qualquer pedido nesse sentido de registro, tanto de teste clínico quanto de pré-registro da vacina. Inclusive você me contava antes de a gente gravar esse episódio que você depois voltou até a Rússia, até o Fundo Russo, para levar as alegações da Anvisa. O que eles responderam? Sim, quando o Fundo Russo informou que tinha protocolado o pedido de registro na Anvisa, eles inclusive têm um material no site deles, um release oficial no site deles, dizendo que submete documentos para registros da vacina Sputnik V ao órgão regulador brasileiro. E aí eu voltei para eles e falei, a Anvisa nega que tenha sido submetido um pedido nesse sentido. Eu perguntei se eles tinham um documento para me enviar, para provar que tinha sido protocolado. E aí eles responderam, eles disseram que não falaram com a gente. E aí eu falei, não, na verdade não é isso, eles só estão dizendo que tem a conversa com os russos, mas que não tem pedido de registro nenhum ainda. Mas aí eu fiquei sem resposta, não consegui mais nenhum retorno deles nesse sentido. Eles disseram só que tudo que era conversado com a Anvisa era sigiloso e estava em andamento, e não falaram mais nada. A Assembleia Legislativa do Paraná fez um relatório também para tentar entender o que está acontecendo. Quais foram as conclusões que eles chegaram? Então, o indicativo deles é que o Fundo Russo está redimensionando o projeto com outros possíveis parceiros. E aí cada parceiro teria funções científicas diferentes. Um teria uma função mais de produção, outro uma função mais comercial.
E aí o Fundo Russo estaria, nesse momento, avaliando qual a função de cada parceiro e onde que o governo do Paraná se encaixaria nesse acordo para uma eventual continuidade na parceria. Mas o relatório aponta também que o Tecpar não tem estrutura física para a produção das doses da vacina aqui no Parque Tecnológico do Brasil. E aí o documento cita que seria necessário construir uma nova planta com uma estimativa de custo de mais de R$1 bilhão. Então, por isso, talvez esse acordo não prospere, porque eu acho que não tem tempo suficiente para isso, para construir uma nova planta para começar a fabricar a vacina. Bom, de toda forma, o governo mantém o acordo vigente. Do ponto de vista brasileiro, o governo do Paraná espera por algum tipo de informação ou de novidade da Rússia. Olha, na sexta-feira, o governador Ratinho deu uma entrevista coletiva e afirmou que o acordo com a Rússia está, sim, em vigor. Quem vai dizer a data para início da fase 3 é a Anvisa. Né? O Tecpar só vai tomar alguma medida e alguma ação se tiver todos esses dados de forma cientificamente comprovados para poder ter algum avanço. Eu não vou fazer do Paraná um povo cobaia. Eles acreditam que, de alguma forma, eles vão conseguir resolver essa situação. Em nenhum momento o governador sinalizou que essa parceria estaria sendo desfeita ou não ocorreria. Então, eu acredito que, de alguma forma, eles devem sinalizar para uma continuidade. Fernanda Bassetti, jornalista, colaboradora da revista Época, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto, um ótimo trabalho. Eu que agradeço, obrigada a vocês. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.